mas tudo bem. Pois é, tá ficando tão bom, Flávia. Eu tô gostando, né? Alguns desses capítulos aqui eu tive que reescrever. Eu tinha as ideias, sabe? Quando você sabe o que quer falar, mas aí você tenta e não fica do seu agrado, você acha que poderia ficar mais claro, não ficou tão didático. Aí eu refiz alguns desses capítulos 2 vezes, até eu me sentir satisfeito. E é por isso que eu imprimo. Eu imprimo justamente para poder ler assim, né, no papel, no bloco. Aí vou lendo, aí quando eu tento imaginar, né, o leitor. Aí quando eu acho que alguma coisa não ficou clara, não ficou bem explicada, aí eu insiro um parágrafo ali para fazer a ligação, corrijo alguma coisa, mudo parágrafos de lugares, tiro de um lugar, boto para outro, do começo para o fim, altero completamente. Às vezes dá muito trabalho isso, mas a ideia é deixar o melhor possível, né? E essa madrugada eu estava escrevendo sobre a ressurreição. Gostei bastante, porque eu tinha uma ideia do que eu ia falar, mas saiu melhor do que eu esperava. Porque essa questão da ressurreição é um problema que confunde muita gente, principalmente o povo pós-tribulacionista. Na verdade, tem pessoas que viram pós-tribulacionistas porque não compreendem essa questão da ressurreição. Porque lá em Apocalipse capítulo 20, fala sobre os decapitados que hão de ressuscitar, que vão se assentar em tronos, reinar com Jesus durante 1000 anos, né? Aí fala que, aí depois que conclui ali a narrativa, diz que esta é a primeira ressurreição. E o restante dos mortos não vão ressuscitar até que se completem aqueles 1000 anos. Então, quando o pessoal lê isso, o pessoal pensa logo assim, ora, se a primeira ressurreição acontece no final da tribulação, antes do início do milênio, e se Paulo falou lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e depois os vivos é que serão arrebatados, então quer dizer que o arrebatamento é no final da tribulação, por causa do texto de Apocalipse capítulo 20, né, que fala que ressuscitarão os decapitados ali do período da tribulação, e esta é a primeira ressurreição. Então o pessoal pensa, bom, só tem 2 ressurreições, a primeira de Apocalipse capítulo 20, depois da tribulação, e a outra que vem depois do milênio, que é a ressurreição dos ímpios. Se só tem essas 2, e se a igreja faz parte da ressurreição dos justos, então significa que a igreja, os mortos em Cristo, vão ressuscitar no final da tribulação, como está descrito lá em Apocalipse. Então isso, para muita gente, corrobora a ideia de que a igreja passa pela tribulação. Então, explicar sobre isso, entender isso é muito importante. E foi exatamente sobre isso que eu estive escrevendo essa madrugada, né? Então, como eu estava falando, essa questão da primeira ressurreição, o que é que o pessoal pensa? Normalmente, eles interpretam que a expressão primeira ressurreição, que é uma expressão que aparece lá em Apocalipse 20, eu acho que é o versículo 5 a 4, tá? O pessoal pega essa expressão e pensa que ela se refere aos momentos, por exemplo, a primeira ressurreição, ou seja, o primeiro momento em que alguém há de ressuscitar, será aquele, depois da tribulação. E a segunda ressurreição seria o segundo momento. Só que, na verdade, não é isso o que a Bíblia como um todo ensina sobre a ressurreição. Existem apenas, eu acho que 3 textos claros, explícitos, no Antigo Testamento, falando sobre ressurreição, para você ter uma ideia de como fala pouco o Antigo Testamento sobre ressurreição. Há textos que falam sobre ressurreição no sentido ilustrativo, fazendo uma alegoria para o ressurgimento, a restauração da nação de Israel, como Ezequiel 37, né, aquela profecia lá do Vale dos Ossos Secos, é bem famosa, é bem conhecida. Mas aquilo ali não fala sobre a doutrina da ressurreição dos corpos. Eu acho que, eu não sei se eu vou lembrar de cabeça os versículos, mas é Jó, capítulo, deixa eu olhar aqui no livro que eu falei sobre isso essa madrugada. Jó 19, tá? Jó 19, 25 e 26. O outro texto é Isaías 26, 19 e depois Daniel 12, 2, que é o mais popular. Daniel 12, 2, para quem não lembra, o contexto ali do capítulo 12 está falando sobre a tribulação, e ele está falando sobre os acontecimentos dos últimos dias. No capítulo 11 ele vem falando sobre aquelas campanhas militares do Rei do Norte,
que fala que vai estar em guerra com o rei do sul. Aí ele entra no capítulo 12 e fala, inclusive no capítulo 11 ele fala que o rei do norte, que no meu pensamento é o anticristo, e apenas mais um título que é usado para ele, tem outras interpretações diferentes, mas é assim que eu penso, fala que quando ele tiver essa campanha de luta contra o rei do sul, ele vai acabar entrando na Terra Gloriosa, vai invadir a Terra Gloriosa e vai estacionar o seu acampamento militar entre o Mar Mediterrâneo e o Monte do Templo. Fala sobre as suas tendas palacianas, né? O linguajar daquela época era isso. Mas ele está falando sobre o acampamento militar estacionado ali, depois que ele tiver entrado e conquistado a terra de Israel. E logo em seguida, no versículo 1 do capítulo 12, o anjo Gabriel fala para Daniel que vai haver uma tribulação como nunca houve no mundo até aquele tempo e jamais haverá. Ou seja, são expressões que quando a gente encontra, a gente já sabe que é uma referência ao período da tribulação. O próprio Senhor Jesus usou esse mesmo termo lá em Mateus 24, no sermão profético, falando sobre essa questão da tribulação, que vai ser um momento inigualável, é singular, não tem repetição, nem para trás, nem para frente na história, né? Então, ele está falando da tribulação, no versículo 1 do capítulo 12, aí ele fala sobre o anjo Miguel, que vai se levantar para defender os filhos do povo de Daniel, que é uma referência aos israelitas. Toda vida que a Bíblia fala sobre Miguel em ação, em alguma missão, é porque o povo de Israel está em perigo, porque, como a gente já entende, pelos próprios testemunhos bíblicos, o anjo Miguel é enviado como uma espécie de guerreiro celestial para lutar em favor do povo de Israel. E aí ele menciona, né, essa ação do anjo Miguel em favor do povo de Israel por causa da grande tribulação que há de acontecer nesse período. Aí depois que ele fala da tribulação no versículo 1, logo no versículo 2, ele acrescenta o seguinte: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então, esse é o primeiro texto do Antigo Testamento explícito sobre a questão da ressurreição. É o que nós temos mais claro. No Antigo Testamento não há nenhum outro texto que fale dessa forma sobre a ressurreição. Não somente a ressurreição física, né, porque ele está falando sobre aqueles que dormem no pó, e ele não está falando sobre aquela doutrina do suposto sono da alma, tá? Não é isso. Não existe sono da alma, existe o sono do corpo. Quando a Bíblia usa a palavra dorme para aqueles que morrem, é um eufemismo, né? É uma figura de linguagem, é uma palavra mais leve, mais romantizada, sendo usada para uma coisa bastante dramática, que no caso é a morte. Então, a expressão dormir significa morrer. Dormir no pó está falando sobre o fato do corpo ter sido enterrado na terra, ter se desintegrado, se desonerado, como a palavra de Deus previa, que o homem foi tomado do pó e ao pó ele há de tornar. Então, meu Deus, o que é isso que está aparecendo aqui direto? Então, é basicamente isso. Aí ele está falando o quê? Sobre a ressurreição da carne, né? O ressurgimento do corpo do homem. Os que dormem no pó fala daqueles que já morreram. E aí ele também comenta uma coisa importante, que é sobre a ressurreição dos justos e dos injustos. Porque ele diz que uns hão de ressuscitar para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. O que quer dizer que desde o Antigo Testamento a ressurreição já era prevista ou esperada. Mas esse é o único texto em todo o Antigo Testamento que fala claramente. Mas você observa o seguinte: não há uma especificação de que diferença há das ressurreições, não se fala sobre o momento em que cada um dos dois há de ressuscitar. De fato, havia uma confusão tão grande, para você ter uma ideia, que não se sabia muita coisa sobre a questão da ressurreição. Eu disse para vocês que só tem 3 textos no Antigo Testamento que falam da ressurreição, né? Tem esse de Daniel 12:2, que é o mais claro, o mais explícito, e tem os de Jó 19, 25 e 26, capítulo 19, versículo 25 e 26, e tem também o de... que eu li aqui já para vocês, qual foi que eu falei? Isaías 26, 19, que diz assim: os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai os habitantes, os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho da vida, e a terra dará à luz os seus mortos. É uma menção, eu sei que é uma linguagem muito poética, né? Muito romanceada, mas é uma citação direta à ressurreição dos mortos, falando sobre os corpos que voltarão a viver. Esse orvalho de Deus aí deve ser uma referência ao Espírito Santo.
E aí depois vem o texto de Jó 19, 25, 26, onde ele diz: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará na terra, ou se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne eu verei a Deus. Então, observe claramente que ele está falando sobre a ressurreição. E é interessante esse texto aqui, porque ele fala sobre o momento em que haverá a ressurreição. Ele diz: eu sei que o meu Redentor vive e por fim, ou seja, num determinado momento, né, mais para frente, na hora certa, ele há de se levantar sobre a terra. Sobre a terra. É uma referência, pelo que me parece, a vinda do Senhor Jesus Cristo no final da tribulação. E como a gente já viu lá em Daniel, capítulo 12, no versículo 2, que após a tribulação daqueles dias, os que dormem no pó ressuscitarão, e aqui Jó fala que esse momento vai acontecer quando por fim o Redentor se levantar sobre a terra, que está falando aí de Jesus Cristo, né? Então a gente observa que o Antigo Testamento falava sobre a ressurreição dos mortos, de justos e de injustos, que aconteceria logo após a tribulação, que é quando o Senhor Jesus Cristo vier. Basta juntar o texto de Jó com o texto de Daniel. Mas pronto, acaba aí. Os outros textos que nós temos sobre ressurreição são mais ilustrativos, às vezes não são tão precisos, e até mesmo textos como estes que eu acabei de ler aqui, como o de Jó 19, 25, por exemplo, né, que o Renato até colocou aí no bate-papo, vocês devem estar vendo, até esses textos são disputados pelos teólogos. Uns acreditam que não se refere à ressurreição física, outros veem claramente que sim, ele está falando sobre a ressurreição dos mortos, que é exatamente como eu penso. Eu acredito que esse é um dos textos que fala claramente sobre isso. Tem textos como, por exemplo, o Salmo 16, o Salmo 49, que falam sobre ressurreição, mas não necessariamente a ressurreição dos homens mortos, mas fala sobre a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. De fato, quando chega lá em Atos capítulo 2, quando Pedro está explicando o que é que está acontecendo ali com o povo da igreja, que está falando em línguas e muitos estão escandalizados, ele começa a falar sobre Jesus Cristo, que morreu, foi ressuscitado, exaltado à destra de Deus, recebeu do Pai a promessa do Espírito Santo e derramou isto que vedes e ouvis. Nesse discurso de Pedro, enquanto ele está falando sobre isso, ele cita o Salmo 16 para explicar a sua morte e a sua ressurreição. Ele diz: Davi, porque acerca dele falou Davi: não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirá que o teu santo, falando do corpo, veja a corrupção, a deterioração, né, a decomposição. Aí ele diz: mas encher-me-ás de alegria e declararei o teu nome no meio dos meus companheiros, ou entre a congregação dos irmãos. Aí ele diz: irmãos, deixe-me falar abertamente a respeito do nosso patriarca Davi, que ele morreu, e o seu túmulo, isso é o meu filho gritando, tá? Não sei se vocês ouviram. Aí ele diz: o patriarca Davi morreu e o seu túmulo permanece entre nós até o dia de hoje. Mas, sendo profeta e sabendo que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, porque este sim nem foi deixado no Hades, nem experimentou a corrupção. Mas Deus o ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Sendo exaltado à destra de Deus, recebeu do Pai a promessa do Espírito, derramou isto que vedes e ouvis, etc. e tal. Então, ele fala, o Salmo 16, sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Mas sobre a ressurreição dos homens, de uma forma geral, como estes textos que a gente viu aqui, nós não temos mais. Existe uma ausência muito grande no Antigo Testamento sobre a doutrina da ressurreição. É somente na Nova Aliança, eu sei que alguns talvez nem imaginassem que fosse assim, né? Mas somente na Nova Aliança é que a gente começa a entender de fato a questão da ressurreição. Nós temos um capítulo quase inteiro, que é 1 Coríntios capítulo 15, onde Paulo fala só sobre a ressurreição. Em 2 Timóteo capítulo 2, Paulo vai falar sobre dois homens que eram companheiros seus de ministério, chamados de Himeneu e Fileto, que, segundo Paulo, se desviaram da verdade porque estavam ensinando coisas erradas sobre a doutrina da ressurreição. Eles diziam que a ressurreição já tinha acontecido. É uma versão antiga, né, da frase moderna: uma vez salvo, salvo para sempre. E Paulo diz que esse tipo de mensagem, de abordagem, que dizia que a ressurreição já tinha se consumado, já tinha acontecido, que é quando a salvação se torna irreversível, né? Porque esse é o alvo do cristão, depois que o mortal é absorvido pela imortalidade e o corruptível é absorvido pela
Incorruptibilidade, então, tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. Significa, então, que o corpo pecaminoso, fraco, corruptível, natural, foi absorvido pela vida. Então, quem diz que a ressurreição já aconteceu, acaba deturpando a fé dos irmãos, porque a esperança da ressurreição é a grande esperança que leva o cristão a experimentar a salvação que há de se manifestar no último tempo, que é isso que fala lá em Romanos capítulo 8. Em esperança é que nós somos salvos, mas esperança que se vê não é esperança, porque se alguém já vê, como o esperará? Mas se não o vemos, com paciência nós aguardamos. Então, a esperança da salvação, a esperança da ressurreição daquele dia, né, é o que realmente impulsiona o cristão para o futuro, para se manter firme, avançando, se levantando em seus tropeços, sem desistir da vida quando comete algum pecado, e a gente sempre fica olhando para frente, né? E essa esperança, essa expectativa do que Deus prometeu é o que nos faz avançar. Então, Paulo diz que essa pregação de Himeneu e Fileto sobre a ressurreição, que dizia que ela já tinha acontecido, era prejudicial. De fato, ele chega a dizer que as palavras destes homens corroía como câncer. Para você ver como é uma coisa séria, né? E a linguagem que corrói como câncer, falada por Paulo, não diz respeito a palavras de baixo calão, a palavrões ou coisas desse tipo. Ele está falando sobre doutrinas. São doutrinas que falavam sobre a ressurreição, que, segundo Paulo, corroem como câncer. Ele disse que esse ensinamento, ele deturpava a fé dos irmãos, roubava deles a crença correta, porque a doutrina da ressurreição permanecia firme, tendo um selo, que era subdividido em dois aspectos. Primeiro, Deus conhece aqueles que são seus. Segundo, aparte-se da iniquidade todo aquele que professa o nome do Senhor. Então, é uma questão de ter nascido de novo, porque somente Deus sabe, porque o homem vê a aparência, mas Deus é que vê o coração. E, em segundo aspecto, o lado prático da vida cristã, que é quando a gente se esforça para viver uma vida de santidade, não somente no sentido posicional, mas no sentido experimental, prático. Então, Paulo fala ali do princípio geral da ressurreição. Se a gente for parar para pensar, o Novo Testamento está recheado de minúcias, de detalhes, de explicações e informações sobre a ressurreição. Jesus é, na verdade, aquele que passa a explicar de uma forma que o Antigo Testamento não foi capaz de fazer. É por isso que quando a gente chega nos evangelhos e vai observar os embates teológicos de Jesus com os segmentos religiosos daquela época, os que se destacam mais, pelo menos aparecem na Bíblia, são os saduceus e os fariseus, a gente observa que nesse ponto da ressurreição existe uma grande controvérsia. Não há uma unanimidade, uma uniformidade no pensamento religioso judeu sobre a questão da ressurreição. Vocês já observaram? Ou seja, o Antigo Testamento não foi suficientemente claro sobre a questão da ressurreição para que tivesse resolvido a questão de uma vez por todas. Porque, como a Bíblia diz, os saduceus eram aqueles que negavam a existência do Espírito, eles negavam a existência dos anjos e eles negavam a existência da ressurreição. Ao passo que os fariseus, por outro lado, admitiam todas estas coisas. Então, os saduceus não criam na ressurreição, não criam que quando o homem morria o espírito continuava existindo, não criam na existência dos anjos, embora os fariseus acreditassem nisso. Mas havia a divergência, havia o choque. Então, não havia uma unanimidade entre os judeus a respeito da questão da ressurreição. Uma das passagens mais famosas, né, é aquela que fala que os saduceus chegaram a Jesus, falando sobre aquela mulher, não sei se era uma mulher de uma história real, ou se era uma história hipotética. O fato é que eles arrazoavam em cima de uma possibilidade de uma mulher ter sido casada com 7 homens, que eram 7 irmãos, seguindo ali a lei de Moisés sobre a geração da prole, né, da descendência, e diz que ela morre, e aí eles pensam, bom, se tivesse ressurreição, na cabeça deles, a vida ia ser uma bagunça. Como é que essa mulher vai ressuscitar? Os homens vão ressuscitar e ela vai ser mulher de quem? Já que ela foi mulher de todos os homens. Ou seja, eles cometiam 2 erros. Segundo Jesus, eles erravam por não conhecerem a palavra, as escrituras, e por não conhecerem o poder de Deus. Em relação ao poder de Deus, a falta do conhecimento do poder de Deus, ele disse que, na verdade, aqueles homens, sendo filhos da ressurreição, eles seriam filhos de Deus. Seriam como os anjos, que não podem morrer, e por isso não se dariam mais em casamento. E quanto à questão da ressurreição ser um fato, ele disse, vocês não leram o que está escrito,
que Moisés chamou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó? Aí ele explica, se o Espírito, claro que não está nessas palavras, eu já estou aqui interpretando para vocês, né? Mas Jesus está basicamente explicando o seguinte, se os espíritos deixam de existir quando os homens morrem, porque os saduceus acreditavam que não havia espírito, os espíritos não existiam, né? O homem morreu, acabou. Aí ele diz, se os homens deixam de existir quando morrem e não existe espírito ou vida após morte, como é que Moisés vai chamar Deus de Abraão? Porque se eles não existem, então Deus não pode ser Deus de pessoas inexistentes. Ou seja, para a gente, Jesus estaria dizendo a eles, para a gente, Abraão, Isaac e Jacó podem ter morrido, mas para Deus eles estão todos vivos, porque Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos. Se eles estão vivos, se eles existem, por que não poderiam voltar? Não poderiam ressurgir? Então, Jesus encerra ali a discussão com os saduceus. Claro que a resposta dele não é a resposta que matasse a nossa curiosidade teológica dos nossos dias, né? Porque a construção da discussão teológica no tempo de hoje sobre a ressurreição é totalmente diferente. Então, Jesus responde no contexto da realidade da sua época, para o que os saduceus pensavam, como ele conhecia bem a linha doutrinária filosófica dos saduceus, ele responde de acordo com a necessidade. Claro que a gente aqui tem que interpretar e aplicá-la para os nossos dias. Mas Jesus ali, ele mata a charada, naquele momento o pessoal fica impressionado, inclusive os escribas que pareciam estar perto no momento da discussão, ficaram impressionados com a resposta dele, elogiaram Jesus, dizendo que ele tinha respondido muito bem, e a Bíblia fala que a partir daquele momento ninguém ousou mais fazer alguma pergunta a ele, provavelmente sobre esse assunto, né? Porque o tempo inteiro eles estão perguntando sobre outras coisas. Mas o que é interessante é que com tudo isso, eita, eu acabei clicando aqui sem querer, né? Sim, a mensagem da Paula. Não, tudo bem, deixa eu tirar para não ficar aqui na frente. Ficou excelente, né, Rony? Legal. Bom, aí o que é que acontece? Com todos esses textos, eu não estou acompanhando as mensagens de vocês, tá? Daqui a pouco, quando eu parar de falar, eu vou olhar para ver o que é que vocês falaram, tá bom? Quando você olha todos esses versículos, né, e você monta o quadro geral, a gente consegue perceber o seguinte, como eu estava dizendo, os textos do Antigo Testamento não foram suficientes para resolver a questão da ressurreição, a gente vai entendê-la corretamente com os textos do Novo Testamento. É no Novo Testamento que se fala bastante sobre a ressurreição, o que é bom, porque faz com que a gente, primeiro, veja que de fato a Bíblia é uma revelação progressiva, as coisas vão sendo entendidas à medida que o tempo passa, é de Jesus para frente que nós temos a compreensão mais detalhada de alguns assuntos, inclusive a questão da ressurreição. É por isso que quando lá em Hebreus capítulo 6, o autor da epístola vai falar sobre aquilo que ele chama de princípios elementares da doutrina de Cristo, ele coloca a ressurreição no meio. Vocês observaram? Ele diz, tendo, pois, como é que ele diz? Esqueci, rapaz, o texto, deixa eu ver aqui. Ele diz, por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos, inclusive a palavra ensino aqui no original é didaquê, da onde vem a nossa palavra didática, tá? Ele está falando sobre a doutrina, é uma tradução possível também. O ensino de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Ele coloca aqui 6 princípios que ele chama de elementares da doutrina de Cristo. Aí ele fala sobre a doutrina dos batismos, a doutrina da imposição de mãos, a doutrina da ressurreição dos mortos. Então, é interessante considerar que a Bíblia diga que a ressurreição dos mortos é uma doutrina de Cristo. Por quê? Porque, como a gente sabe que o Antigo Testamento já havia falado sobre ressurreição, a gente poderia pensar, bom, não é uma coisa que Jesus Cristo tem uma ligação muito forte a ela, porque, afinal de contas, ela é veterotestamentária, né? Poderíamos pensar. Mas não, o Novo Testamento diz que a ressurreição é uma doutrina de Cristo. Ele diz que é um princípio elementar, é fundamental, é básico para o cristianismo. Por quê? Porque a interpretação, e vocês vão entender onde é que eu quero chegar, porque tudo isso que eu estou falando aqui é para chegar na expressão primeira ressurreição, tá? Pode não parecer, mas foi o que me levou a falar sobre isso, daqui a pouco vocês vão entender o que eu estou falando. Então, é interessante porque
Cristo é quem realmente, a partir de Jesus Cristo, claro, né, não somente ele, como também aqueles que por ele foram comissionados, principalmente Paulo, que escreve 2/3 do Novo Testamento, e foi Jesus quem passou para Paulo que ele deveria falar, e Paulo é exatamente aquele que mais fala sobre diversos assuntos, inclusive a própria ressurreição. E é somente de Jesus para frente, através dessa obra que Jesus realiza, que nós vamos entender a ressurreição. Então, não há nada de errado em se falar que a ressurreição é uma doutrina cristã, tá? Até porque existe uma interpretação diferente, especialmente no cristianismo, em relação ao pensamento judaico da ressurreição. Os judeus achavam, e até hoje talvez ainda pensem assim, que a ressurreição ela vai acontecer, mas ela vai trazer o homem de volta ao seu corpo natural, ou seja, as características que o homem possui nesta vida, do lado de cá, né, da eternidade, ele vai voltar a ter depois que ele ressuscitar. Não existe esse conceito de imortalidade, incorrupção, glória, poder ou espiritualidade, como Paulo demonstra lá em 1 Coríntios capítulo 15, quando ele diz que primeiro se semeia corpo natural, ressuscita sobrenatural ou espiritual, ressuscita corpo fraco ou em fraqueza, e ressuscita um corpo poderoso em poder, ressuscita em ignomínia, semeia-se em ignomínia, em vergonha, mas ressuscita em glória. Aí ele diz, primeiro não é o espiritual e sim o natural. Primeiro vem o natural e depois o espiritual. Assim também primeiro Adão, o primeiro homem, que foi criado por Deus em seu estado inicial, era considerado como uma alma vivente, mas o homem em sua totalidade, né, o homem completo, o segundo homem, que é exemplificado através de Jesus Cristo em sua maturidade, né, na estatura da plenitude que ele alcançou. Esse segundo homem, ele é um espírito vivificante. Então ele mostra que há uma evolução e o primeiro homem estava destinado a passar por esse processo de transformação. De fato, essa transformação que há de acontecer com o corpo do homem, Paulo disse que é um mistério do qual ninguém tinha conhecimento. Então ele fala que, ainda que, por exemplo, os santos da igreja, no momento do arrebatamento, não tenham morrido, todos serão transformados. Provavelmente essa seja uma revelação de Deus, de um plano maior que Deus tinha para a humanidade se não tivesse havido pecado e, consequentemente, a morte. O fato é que todos os homens estavam destinados a serem conformes à imagem alcançada pelo Senhor Jesus Cristo. Não falo da imagem que ele teve quando estava na terra, mas a imagem que ele passou a ter depois que ele ressuscitou, a imagem que ele tem hoje no céu, né? Lá em Romanos capítulo 8, versículo 29 e 30, quando fala sobre aqueles aos que de antemão conheceu, também chamou e os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, ele está falando sobre o destino previamente estabelecido por Deus aos crentes, aos santos, aos justos, que no caso, na nova aliança, são os que nós chamamos de cristãos, o destino previamente estabelecido por Deus para serem iguais ao que Jesus Cristo se tornou, tá? Jesus, ele foi considerado como filho de Davi, segundo a carne, está escrito isso lá em Romanos capítulo 1, versículo 3, mas no versículo 4 fala que ele foi designado filho de Deus mediante ou pela ressurreição dos mortos. Então, Jesus, ele se torna filho de Deus em poder. A expressão usada de fato lá em Romanos 1,4 é filho de Deus em poder pela ressurreição dos mortos. Ele foi declarado ou designado filho de Deus em poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dentre os mortos. Que é mais ou menos a mesma coisa que Paulo vai falar lá em Atos capítulo 13, versículo 32 e 33, quando ele diz a promessa que Deus fez aos nossos antepassados, Deus a cumpriu plenamente, ressuscitando a Jesus, o seu filho, como também está escrito no Salmo 2, tu és meu filho, foi hoje que eu te gerei. Então, quando Jesus Cristo ressuscita dos mortos, se cumpre esta palavra profética deixada nos textos do Antigo Testamento. Tu és meu filho, hoje eu te gerei. Então, ele ressuscita, ele é declarado filho de Deus em poder, porque antes de ressuscitar, ele era filho de Deus, considerado como filho de Deus, mas em fraqueza, né, que é, inclusive, expressões que o próprio Paulo usa lá em 2 Coríntios, capítulo 13, ele diz que, embora Jesus Cristo tenha morrido em fraqueza, ou tenha sido crucificado em fraqueza, ele vive pelo poder de Deus, que é justamente a dobradinha da explicação da doutrina da ressurreição que ele apresenta para a gente em 1 Coríntios 15, quando ele diz que semeia-se o corpo em fraqueza e ressuscita em poder. A mesma coisa ele fala lá em 2 Coríntios 13 sobre, eu acho que é o versículo 5, tá? 4, 5, 6, por ali, não lembro agora. Então, ele fala exatamente sobre Jesus Cristo. Isso mostra o quê?
que a doutrina da adoção de filhos, que muita gente não entende bem, e eu sei que o pessoal aqui que faz parte do grupo, que acompanhou todas as aulas de alianças, vão se lembrar do que eu estou falando, né? Diz respeito àquilo que a gente bateu aqui na mesma tecla durante muitos dias. Então, essa doutrina da adoção de filhos, ela é muito mal compreendida, porque pensam que significa uma consideração de alguém como filho, alguém que foi adotado. É a interpretação que os teólogos têm. Mas não é isso que Paulo queria dizer. Provavelmente, essa expressão foi mal traduzida, de algum hebraísmo, veio para o grego, e do grego chegou assim no português. Provavelmente. O próprio Vine, aquele W.E. Vine, ou é I.W. Vine, toda vida eu troco, aquele dicionário etimológico das palavras do Antigo e do Novo Testamento, na palavra adoção no Novo Testamento, ele diz que há uma má tradução que induz as pessoas ao erro quando leem a palavra adoção nos textos de Paulo. Na verdade, ele está falando ali sobre a redenção do nosso corpo. É por isso que em Romanos 8:23 ele diz que não somente a criação geme e suporta angústias até agora, mas também nós, que temos as primícias do Espírito Santo, ou seja, os primeiros resultados do que o Espírito Santo há de realizar na vida humana, né? Porque temos o Espírito em nosso coração, e nós temos uma prévia do que vai vir. Nós experimentamos os poderes do mundo vindouro. Deus nos deu o seu Espírito, ele nos outorgou o Espírito Santo, visando essa nossa transformação. Ele nos destinou para recebermos ou sermos revestidos da casa celestial, do edifício celestial. 2 Coríntios capítulo 5 fala sobre esse assunto, né? Nós aspiramos ser revestidos do edifício celestial, e foi para isso mesmo que nos destinou Deus, outorgando-nos o penhor do Espírito Santo. Então, nós que temos as primícias do Espírito, gememos em nosso íntimo justamente por essa razão, aguardando, ansiando, desejando sermos revestidos, transformados. E aí ele fala que nós aguardamos a adoção de filhos, a saber, dizem algumas versões, a redenção do nosso corpo. Então, é sobre isso o que ele fala quando ele fala sobre a adoção de filhos. É o que está escrito lá em Efésios capítulo 1, versículo 5, e também em Romanos 8, 29 e 23. A predestinação bíblica é essa. O homem foi predestinado, ele tem um destino previamente estabelecido por Deus, para ser exatamente aquilo que Jesus, como precursor que penetrou os céus, né? Hebreus 6:20, aquilo que Jesus já se tornou. Então, ele é o ícone dessa nossa nova humanidade. É o destino que foi preparado para a gente. Essa transformação do nosso corpo era da vontade de Deus desde sempre. É isso que a doutrina da ressurreição ensina. Ela fala exatamente sobre essa futura mudança, essa futura transformação. É de Jesus para frente que a gente entende essa verdade. Um dos textos que são esclarecedores para a gente entender essa doutrina e compreender por que a expressão primeira ressurreição é quando Jesus, lá em Marcos capítulo 9, eu sei que existe o registro em outros lugares, em outros evangelhos também, mas eu lembro de cabeça o capítulo 9, quando ele fala sobre, depois que ele desce do Monte da Transfiguração, e os discípulos começam a conversar com ele sobre o que tinha acontecido ali, sobre o fato de terem visto Elias, aquela coisa toda, estão batendo aquele papo com Jesus Cristo, e aí Jesus fala sobre a visão, e ele diz, a ninguém conteis a visão, a não ser depois quando o Filho do Homem ressuscitar dentre os mortos. Colocando aqui nas minhas palavras, né? Mas é interessante que ele diga, somente depois que o Filho do Homem ressuscitar dentre os mortos. Essa expressão chama a atenção dos discípulos de uma forma tal, porque era uma expressão desconhecida, que a Bíblia fala que eles ficavam conversando entre si, perguntando o que significava isso. O que significava, o que vinha a significar essa ressurreição dentre os mortos. O que é interessante dessa expressão é porque ela dá a ideia de alguém saindo da região dos mortos. Porque uma coisa que os discípulos poderiam aceitar, ainda que não a compreendessem muito bem, era a ideia da ressurreição final dos mortos, ou seja, de todos os mortos. Lembra quando, eu não sei se foi Marta ou foi Maria, que na morte de Lázaro, quando encontrou-se com Jesus, e ele tentando trazer esperança para ela, disse que ele iria viver, aí ela diz, eu sei, Senhor, que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia, né? Ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Então, havia um consenso geral de uma ressurreição do último dia. Inclusive, por causa dessa expressão que aparece ali repetidamente
no Evangelho de João, no capítulo 6, diversas vezes, e aí também no capítulo 11, nessa conversa de Jesus com Maria ou Marta. Por causa disso, muitos acreditavam que a ressurreição dos mortos seria de uma vez só. Justos e injustos ressuscitariam no mesmo dia, até porque o Antigo Testamento não falava sobre diferença, né, de tempo. Um primeiro aqui, depois ali, não havia essa explicação. Só que todos acreditavam que iriam ressuscitar no último dia. Até hoje, vocês devem conhecer alguns cristãos que pensam assim, que todos os homens ressuscitarão no mesmo dia, né? Justos e injustos. Se eu não me engano, as igrejas calvinistas, o pessoal que é amilenista, pensa assim, porque eles têm a tendência, né, de buscar um suposto significado mais profundo nas escrituras e estão sempre se esforçando para alegorizar aquilo que é literal. Então, eles não aceitam o texto de forma direta, eles sempre dão uma volta, né, fazem um arrudeio para tentar encontrar um suposto significado mais profundo, e acabam saindo da verdade. Eu sempre gosto de comparar esse tipo de especulação como uma pessoa que está no lugar onde ela quer chegar e sai dele tentando chegar lá. É triste, né? Você está num lugar e você está procurando esse lugar sem saber que está nele e você sai dele tentando chegar lá. É exatamente o que acontece com os alegoristas. Eles estão no texto, claro, que não precisa ser interpretado, e quando o texto é direto, claro, e faz sentido para você, você não precisa interpretar o que não exige interpretação. Então, quando Jesus fala sobre ressuscitar dentre os mortos, pela primeira vez, alguém, né? Jesus é aquele que faz a primeira declaração sobre esse assunto. Pela primeira vez, alguém está falando que pessoas ressuscitarão dos mortos e os outros mortos ficarão lá. Não se sabia, não se tinha ideia de que fosse possível um morto sair para a ressurreição da imortalidade. Claro que quando a gente fala sobre ressurreição aí nesse sentido e falar da primeira vez, a gente está falando sobre a ressurreição para a imortalidade. Não é a ressurreição simplesmente física, onde um corpo, por exemplo, doente, é restaurado a sua saúde e aí ele consegue viver mais 15 anos. Não é nesse sentido. Até porque muitas outras pessoas ressuscitaram antes de Jesus Cristo, tanto no Antigo Testamento como durante o ministério terreno de Jesus. Ele mesmo ressuscitou pelo menos 3 pessoas, pelo menos são as que a gente sabe pelos registros bíblicos, né? A filha de Jairo, o filho da viúva de Naim e Lázaro. Mas quando a Bíblia fala que Jesus é o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, o primogênito dentre os mortos, né, como diz em Apocalipse capítulo 1, versículo 5, Colossenses 1, 18, Atos 26, 23 e diversos outros textos do Novo Testamento. Quando a Bíblia fala que ele é o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, é nesse sentido, né? Não somente sobre a questão da ressurreição física, mas também a ressurreição espiritual, que é a primeira a acontecer na história do mundo, como também a ressurreição para a imortalidade. Daí, quando Jesus diz que há de ressuscitar dentre os mortos, o texto bíblico registra que os discípulos ficaram encafifados, perguntando-se entre si, já que não podiam falar com ninguém, né, como Jesus Cristo recomendou, eles perguntavam entre si, o que é que significa? O que vem a ser isto? Ressurreição dentre os mortos. Ou seja, Jesus estava falando que ele iria morrer, eles não entenderam na época, mas hoje nós sabemos muito bem o que ele queria dizer com isso. Jesus estava falando que iria morrer, mas não ficaria lá, não seria abandonado, deixado no Hades. Deus o traria de volta à vida, ou seja, ele ressuscitaria dos mortos, dentre os mortos. Ele não estava falando sobre a ressurreição final de todos os mortos, mas ele falava sobre a ressurreição dentre os mortos. Pela primeira vez, se fala de que alguém sairia de lá, a ressurreição de entre os mortos. Só que Jesus foi apenas o primeiro entre muitos irmãos, o primeiro gerado da morte, o primogênito dentre os mortos. Fica implícito que quando há primogênito, existem o segundo, terceiro, quarto, muitos outros que virão, né? Inclusive a própria palavra primícia, que é usada para falar de Jesus Cristo em relação à sua ressurreição, é exatamente a mesma coisa. É aquela primeira parte, né? O melhor, que indica que, tipo, a primícia da colheita, né? É aquela primeira parte, aquela 10ª parte, que é tirada em relação ao restante, porque outros feixes virão. Então, quando se fala
em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20, que Jesus é a primícia dos que dormem, está falando o seguinte: Jesus, ele experimentou o que todos experimentarão. Ele ressuscitou dos mortos como todos ressuscitarão. Se ele foi glorificado, nós também seremos glorificados como ele foi. Se cremos que Deus, isso está lá em 1 Tessalonicenses 4, no texto do arrebatamento. Se cremos que se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, então Deus trará em sua companhia aqueles que dormem. Ou seja, a razão pela qual acreditamos que os crentes mortos ressuscitarão é porque Cristo morreu e ressuscitou. Ele é a primícia, ele é o primogênito, o primeiro daqueles que também hão de ressuscitar. Então, quando a Bíblia fala que Jesus ressuscitou dentre os mortos, a Bíblia está falando da experiência que se repetirá com todos nós. Ou seja, sairemos dos mortos. Ou seja, essa ressurreição é também chamada de ressurreição dos justos, porque só tem dois tipos de ressurreições, né? A ressurreição dos justos e a ressurreição dos injustos. Como disse Daniel 12:2, uns ressuscitarão para a vida eterna e outros ressuscitarão para a vergonha e horror eterno. São dois tipos de ressurreição, não são dois momentos, tá? São dois tipos. Quando se fala da ressurreição dos justos, estamos falando daquela ressurreição que envolve os que sairão da região da morte, enquanto os outros mortos continuarão lá até o momento da ressurreição deles. Porque os justos saem primeiro. Todos os justos ressuscitarão dentre os mortos. Ou seja, a ressurreição para a vida eterna é a primeira ressurreição. É nesse sentido que a expressão aparece lá em Apocalipse capítulo 20. Ele não está falando sobre dois momentos em que haverá ressurreições. Não é um primeiro momento e um segundo momento. Ele está falando de dois tipos, e ali em Apocalipse 20 ele fala de um grupo de justos que ressuscita. Na verdade, é o último grupo de justos mencionado nessa primeira ressurreição, ou que fazem parte da primeira ressurreição. Porque a primeira ressurreição é a ressurreição dos justos. Em outras palavras, os justos ressuscitarão primeiro. Jesus, por exemplo, ele é o primeiro justo a ressuscitar, ele é o primeiro a participar, a ter parte na primeira ressurreição, a ressurreição para a vida, a ressurreição dos justos. Essa ressurreição, esse tipo de ressurreição, ele é chamado de várias formas diferentes no Novo Testamento. Jesus é o primeiro a participar dela, tá? E Jesus ressuscitou há muitos anos atrás, mas ele faz parte da primeira ressurreição. A igreja, por exemplo, os mortos em Cristo, como diz Paulo lá em 1 Tessalonicenses 4, não é todos os mortos, é os mortos em Cristo, que é, na verdade, uma expressão que faz oposição à ideia dos vivos em Cristo, que também vão aparecer no contexto ali de 1 Tessalonicenses 4. Os mortos em Cristo ressuscitarão no momento do arrebatamento. Ele não está falando ali sobre a ressurreição final de todos os mortos. Ele está falando sobre os mortos em Cristo. É uma coisa muito específica. Ele não está falando sobre todos os justos mortos do Antigo Testamento, por exemplo. Ele está falando dos mortos em Cristo, tá? A expressão em Cristo, ela aparece 90 ou 91 vezes no Novo Testamento. Cerca de 90 vezes. Todas as vezes em que a expressão em Cristo aparece, ela está se referindo ao povo que pertence à igreja ou está falando de direitos e privilégios que Deus nos concedeu por meio de Cristo Jesus. Então, é uma expressão específica para um tempo específico. Fala sobre esse período da igreja. E como nós sabemos, a igreja não é constituída pelos santos do Antigo Testamento. Ela se inicia na ressurreição de Jesus e vai até o momento do arrebatamento. O próprio Senhor Jesus, ele mostra que a igreja não existia em seus dias. Ele diz, eu edificarei, apontando para o futuro, a minha igreja. Claro que todos os seus seguidores faziam ali parte daquilo que viria a ser a igreja, mas a igreja ainda não tinha sido constituída. Tanto é que para ser o cabeça da igreja, a Bíblia fala, para ele ser o cabeça da igreja, ele foi elevado aos céus, assentado à direita de Deus, e ele o nome dele foi dado aos santos para que nós façamos parte do seu corpo. Nós somos o corpo de Jesus Cristo, e Jesus está sentado à direita de Deus, e nós estamos aqui na terra como seus representantes.
A igreja, esse aglomerado de pessoas, né, membros de um mesmo corpo, veio a existir somente depois da ressurreição. A Bíblia fala, por exemplo, lá em Efésios, que a igreja ela foi edificada no fundamento dos apóstolos e profetas. Efésios, se eu não me engano, capítulo 3, fala sobre a igreja ter sido edificada no fundamento dos apóstolos e profetas. Mas apóstolos e profetas só vieram a existir depois que Jesus subiu aos céus, como o próprio livro de Efésios diz, né? Ele diz que Jesus, como é que fala? Aquele que subiu é também o que desceu às regiões mais inferiores da terra. E ele fala que ele subiu para preencher todos os céus, e ele, ao subir, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. E aí ele fala sobre os dons. A uns ele deu para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então, quando Paulo fala que a igreja foi edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, obviamente que a igreja não poderia sequer ter começado a ser edificada enquanto não houvessem os dons ministeriais de apóstolo e de profeta para lançarem o fundamento sobre o qual a igreja iria se desenvolver. Então, tudo aponta, todos os textos do Novo Testamento apontam para o surgimento da igreja dali para frente, da ressurreição de Cristo para frente. Eu sei que a palavra igreja aparece em textos do Antigo Testamento na versão grega, tá? A famosa versão Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento hebraico, e a palavra eclésia aparece lá, né? Que é a nossa palavra, que é a palavra que foi traduzida para a nossa palavra igreja. Mas quando a palavra era usada, ela era usada no sentido de aglomeração, de ajuntamento, tá? Inclusive era usada no meio político para designar partidos, porque é isso que significa a palavra eclésia, aglomerado de pessoas, é um ajuntamento de gente, né? É uma comunidade que tem um propósito, uma intenção igual, comum. A palavra era usada para os ajuntamentos da comunidade de Israel, dos filhos de Israel, mas não significa que a igreja do Senhor Jesus já existisse desde Adão até agora, como algumas pessoas, inclusive, interpretam, tá, gente? Não há sentido. Essa questão aí linguística, né, que eu estou mencionando aqui, não tem nada a ver com o sentido bíblico e doutrinário sobre o surgimento da igreja. Não estamos falando sobre a utilização da palavra. Eu estou falando sobre o conceito da igreja como corpo do Senhor Jesus. Outra curiosidade que é importante falar é que igreja não é um indivíduo, tá? Eu sei que hoje em dia está em moda, né, em voga, essa ideia dos desigrejados, e o pessoal gosta de dizer, eu sou a igreja. Na verdade, ninguém é a igreja. Sozinho, não. Nós somos membros do corpo de Cristo e nós formamos a igreja como pessoas, como grupo, né? Até porque a palavra igreja sempre foi usada no sentido de aglomeração, de grupo, de pessoas, de ajuntamento, de congregação, que é outra palavra que está associada ao assunto. Aí as pessoas, quando ouvem a explicação de que nós individualmente não somos a igreja, mas nós somos edificados conjuntamente para sermos o corpo de Cristo, ou como igreja no sentido corporativo, as pessoas dizem, mas a Bíblia fala que eu sou o templo do Espírito Santo de forma individual. Você não pode pegar expressões ilustrativas como estas para invalidar um sentido técnico de uma palavra que é usada ao longo de séculos e séculos, tá? A palavra igreja, no seu sentido técnico, sempre foi isso. Tem essa questão de aglomeração, de partido, de ajuntamento, tem a questão conceitual da igreja de Cristo, que é uma coisa que surge somente no Novo Testamento, e tem esse entendimento que nós devemos ter de que não somos a igreja individualmente, tá? Embora os textos demonstrem que Deus, ele habita dentro de nós e que o nosso corpo, por causa disso, é, num certo sentido, o templo do Espírito Santo, né? Apenas para que entendamos que ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Mas, voltando ao assunto, então, a igreja do Senhor Jesus, ela vai ressuscitar dentre os mortos também, porque os justos da igreja fazem parte desta ressurreição que acontece primeiro. Mas o momento da ressurreição dos cristãos é no arrebatamento, que, como outros textos demonstram claramente, deve acontecer antes do primeiro dia dos 7 anos de tribulação. Durante a tribulação, outros justos vão ressuscitar. Eu não disse depois da tribulação, eu disse durante a tribulação. Em Apocalipse capítulo 11, a Bíblia fala sobre 2 testemunhas, que são também chamados, no versículo 10 do capítulo 11, de 2 profetas. São 2 homens
tá? Não são ilustrações ou representações de coisas aleatórias, etéreas, voláteis, de sentido obtuso. Não é nada disso não, gente. Não é nada disso. São dois homens, tá? Tem gente alegorista por aí que gosta de fantasiar as coisas e que tira o sentido da Bíblia. E tem muita gente, eu vejo por aí na internet, o pessoal falando, as duas testemunhas são isso e aquilo, são os judeus e os gentios, é não sei o que e não sei o que. É uma palhaçada. O texto é tão claro, porque fala que são dois profetas que se vestirão de saco, profetizarão com pano de saco e cinza, o que é uma ideia do que acontecia no Antigo Testamento, quando a profecia, a mensagem a ser transferida, comunicada ao povo, envolvia lamento, juízo, punição da parte de Deus. Fala que eles vão de profetizar por 1260 dias, que é uma menção a 3 anos e meio, né? São 42 meses de 30 dias. São expressões que aparecem em outros textos das Escrituras. Inclusive ali em Apocalipse, no versículo 2, se eu não estiver enganado, fala sobre esse período de 1260 dias, no qual estes dois homens estarão cumprindo o seu ministério. E, de fato, eles são chamados de testemunhas, porque a palavra no grego ali é mártir. Então, eles são mártires, porque vão testemunhar com a própria morte, pela vida e pela morte, né? Inclusive, vão ser assassinados e os seus cadáveres, diz lá o texto, os seus cadáveres ficarão estirados na praça da grande cidade de Jerusalém, que espiritualmente, naquela ocasião do arrebatamento, na ocasião da tribulação, ela pode ser muito bem comparada com Sodoma e com o Egito, com a Babilônia ou qualquer outra cidade que seja uma espécie de ícone daquilo que é contrário à vontade de Deus, que é exatamente o que fala o versículo 8 de Apocalipse 11, né? Que os corpos, os cadáveres, ficarão estirados na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, mas é o mesmo lugar onde foi crucificado o seu Senhor, é Jerusalém. Então, com a riqueza de detalhes que o texto traz, de forma literal, compreensível, sem necessidade de qualquer interpretação, a gente não pode imaginar que os dois profetas não sejam homens. São homens, sim, não são expressões alegóricas. Depois de 3 dias e meio, diz o texto, eles ressuscitarão. Uma voz dará uma ordem, né? Será uma voz de comando que os porá de pé, ou seja, eles ressuscitarão de forma espetacular. Os homens verão, se assustarão e eles serão elevados aos céus. Estes dois homens fazem parte do que nós também podemos chamar de primeira ressurreição, que é a ressurreição dos justos. Todos os justos que ressuscitarão antes dos ímpios. Por isso, ou seja, como os justos ressuscitam dentre os mortos, não importa a ocasião, o momento em que um grupo ou grupo de justos ressuscite, sempre fará parte da primeira ressurreição, porque é uma referência ao tipo, é a ressurreição para a vida eterna. Tá? E aí, depois da tribulação, como já tinha sido previsto no Antigo Testamento, no texto de Daniel 12:2, ou mesmo no texto de Jó 19, 25, 26, quando fala que ele ressuscitaria quando o seu Redentor finalmente se levantar sobre a terra, que é quando Jesus volta no final da tribulação. Depois da tribulação, como já havia sido previsto no Antigo Testamento, os santos do Antigo Testamento ressuscitarão, juntamente com eles, aqueles que tiverem sido decapitados durante a tribulação ou tiverem sido mortos de outra forma durante a tribulação. Todos estes santos e justos ressuscitam no final da tribulação. Aí sim se encerra a ressurreição dos justos. A primeira ressurreição acaba ali. Então, quem faz parte dela? Jesus, como primícia dos que dormem, o primogênito dos mortos. Depois, aqueles que são de Cristo na sua vinda, no arrebatamento, os mortos em Cristo e os vivos em Cristo, por mais que não tenham morrido, terão seus corpos transformados. 7 anos depois, pelo menos 7 anos depois, no final da tribulação, ressuscitam os que foram decapitados, os que morreram durante a tribulação, que aderiram à fé judaica que estará sendo pregada durante esse período, juntamente com os santos do Antigo Testamento. E assim se conclui a primeira ressurreição. É por isso que ele fala lá, esta é a primeira ressurreição. E os outros mortos que foram deixados lá, porque todos estes ressuscitam dentre os mortos e os outros continuam lá, até que depois de 1000 anos sejam ressuscitados. E é interessante porque em algum lugar, eu não vou lembrar agora exatamente onde é que é,
Eu acho que deve ser nos evangelhos, talvez Evangelho de João, eu não sei se capítulo 5, versículo 28 e 29, mas fala sobre... Deixa eu conferir logo, né, porque eu fico com isso um pouco atrás da orelha, assim, querendo depois... Deixa eu ver se é isso mesmo, tá, gente? Até porque eu tô dando aqui a passagem para vocês, depois vocês vão procurar e não vão achar. Deixa eu ver, Romanos 5, 28. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Não era essa passagem necessariamente a que eu queria, não? Tá, mas essa aqui vai servir, porque ele fala sobre a ressurreição da vida. Em contrapartida, a outra ressurreição que ele diz que é para o juízo, eu gosto de chamar de ressurreição da morte. Parece até paradoxal, né? Ressuscitar para a morte. Mas esta morte que eu gosto de mencionar, que será experimentada depois da ressurreição dos ímpios, é a segunda morte que aparece no texto de Apocalipse, né? Lá no texto de Apocalipse, quando ele fala desta segunda ressurreição, que é a ressurreição dos pecadores, ele fala que eles experimentarão o drástico fim de serem lançados dentro do lago de fogo e enxofre. A morte e o inferno vão ser lançados no lago de enxofre. E aí ele explica que esta é a segunda morte. Mas a segunda morte só é experimentada por quem já ressuscitou. Então, primeiro, os que estão no inferno serão ressuscitados. Lembra que Jesus Cristo disse que Deus tem poder e autoridade para lançar no inferno tanto a alma quanto o corpo? Talvez ali ele estivesse fazendo uma referência do destino final, né? Que é o lago de fogo com enxofre. Embora as nossas Bíblias digam inferno, existe uma polêmicazinha em relação à tradução destas palavras, né? Tanto a hebraica como a grega, e às vezes o pessoal fica um pouco confuso, mas o fato é que a gente entenda que existe uma sala de espera e existe o destino final. Tá? Não importa como é que a gente vai chamar. Podemos até usar as palavras originais, né? Sheol, Hades, ou seja lá o que for, mas o básico é isso, sala de espera, destino final. Então, o que acontece é que as pessoas que estão na sala de espera serão ressuscitadas, ou seja, receberão seus corpos de volta, para que aí sim sejam finalmente lançadas no lago de fogo com enxofre. Então, a segunda morte é experimentada o homem completo, espírito, alma e corpo. Esta é a segunda morte. Claro que quem faz parte da primeira ressurreição não faz parte da segunda morte. Uns ressuscitam para a vida e outros ressuscitam para a morte, tá? Só para fechar aí esse assunto de uma vez, tá bom? Se alguém, já se passaram uma hora, se alguém quiser falar alguma coisa, fazer algum comentário, fazer alguma pergunta, eu vou aqui dar uma olhadinha nas mensagens que vocês mandaram desde quando eu comecei a falar, tá? E aí deixa eu ver se tem mais alguma questão. Ver se eu vou conseguir enxergar aqui. Boa noite, já tinha ouvido aqui, já tinha lido, né, o Rony falando. Peraí, a ressurreição acontece quantas vezes? Respondi, não foi, Paula? Espero que sim, se tiver mais alguma dúvida, manda aí a tua mensagem, tá, para eu entender se tem mais alguma coisa específica sobre isso que você gostaria de perguntar. Sempre tive dúvidas, tá? E depois ela pergunta quantas vezes. Vamos esquecer de dar lá. Não vamos esquecer. Amém. Obrigado, Frank. Entra na live com o pastor Pastorinha. Deixa eu ver. Opa, tô me chegando ainda. Simone deve estar com os Bob dela também. Virgínia não quis vir. Boa noite, já passou. Tá, aí depois Paula fala que quantas ressurreições irão ocorrer e quando? Eu acho que eu expliquei, eu vi aqui a passagem, né, de Jó 19, 25 que o Renato colocou, depois Daniel 12 também. Cristiane aqui dando boa noite, Adaí. Iber, quem é a criança que está dando uns glórias aí? É o meu falante, é o meu alto-falante. Boa noite a todos, um abraço, obrigado, meu querido. Fala, Rui, você já conheceu o Franklin aí, seu amigo de Portugal? Boa noite, Juliet. Romanos 8, 23, falando da adoção de filhos. Legal, obrigado, viu, Renato, pelos versículos que você colocou. Da próxima vez, se eu prestar mais atenção, eu vou tentar selecionar tuas mensagens na hora. E dentre os que já morreram, os mortos em Cristo, isso aí.
Ótimo, glória a Deus. Amém, gente. Alguém quer falar mais alguma coisa, fazer alguma pergunta antes da gente encerrar? Falei bastante, não foi? Sobre ressurreição, nem esperava. Eu ia falar ali rapidinho, né, dar uma pincelada, acabou que eu fui deixando a coisa fluir, fui falando, eu acho que eu fiz uma abordagem em geral. A gente vê que no Antigo Testamento se fala pouco, os poucos textos que tem só falam da ressurreição dos justos, né, Jó e Isaías. Aqui fala que os ímpios também ressuscitarão em Daniel 12, mas nenhuma passagem, inclusive Daniel 12 fala sobre os momentos das ressurreições, ou quem ressuscita primeiro, né? E aí, quando chega no Novo Testamento, é de Cristo para frente que a coisa é realmente explicada. É no Novo Testamento que a gente entende. E não é à toa que é por isso que a doutrina é chamada de doutrina de Cristo. É um princípio elementar da doutrina de Cristo. E falei bastante aqui sobre o assunto, eu acho que ficou esclarecido, né? Renato fala assim, Jesus mencionou Abrão no paraíso, junto a Lázaro. Não teria sido uma descrição da situação dos mortos sem Cristo, portanto, antes da ressurreição? Eu penso que sim, Renato, eu concordo com essa interpretação, tá? Inclusive, falei um pouquinho sobre isso durante as aulas de alianças, não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir todas as 27 aulas, né? Eu sei que nem todo mundo consegue fazer parte da live, então o pessoal tem que assistir depois, quando já está gravado, e nem todo mundo vai lá, nem todo mundo assiste, é 1 hora, aquela coisa toda, eu entendo perfeitamente bem, né, tem o corre-corre da vida, mas a gente falou, inclusive, sobre essa passagem, eu acho que umas 2 vezes. Uma das coisas que eu acho importante falar sobre esse texto de Lucas 16, quando Jesus conta sobre a região dos mortos, pelo menos como ela se encontrava naquela época em que Jesus Cristo estava falando, é que aquilo não foi uma parábola, né? É uma das coisas que eu sempre gosto de falar. Porque se fosse uma parábola, o texto daria a indicação de que era uma parábola, mas não há nenhuma frase, nenhuma expressão no texto que dê isso a entender. Quando Jesus contava parábolas, o próprio texto diz, e passou a contar-lhes uma parábola, ou ele falaria, a que compararei, ao que é semelhante? É como se não há nada que indique, muito pelo contrário. O texto, ele registra Jesus começando a falar da história e dizendo, havia um homem. E depois ele cita outro homem e diz o nome do homem, né? E outro mendigo chamado Lázaro. É muito, muito difícil que Jesus estivesse falando ali de uma história inventada, uma parábola, falando dessa forma, né? Tá? Então, ele falava de um acontecimento real. E eu sempre gosto de ilustrar dizendo que provavelmente Jesus Cristo conheceu estes homens durante a sua juventude, antes de entrar no ministério, porque ele crescia em sabedoria e em graça até o momento em que ele entrou no seu ministério público e terreno, dos 30 anos para frente. E aí ele começa a falar sobre coisas que havia aprendido enquanto estava crescendo ali em comunhão com Deus. Uma das coisas pode ter sido a questão da morte desses dois. Ele deve ter conhecido, visto os homens, e quando morreram, o Espírito Santo trouxe para ele revelações sobre o mundo pós-morte. E aí, em seu ministério terreno, ele toca no assunto mostrando os destinos dos homens, aqueles que tiverem praticado o bem e aqueles que tiverem praticado o mal. Há muitos textos que, quando falam da ressurreição, falam sobre as retribuições que receberão por causa da vida que tiveram. E às vezes o religioso cristão fica um pouco encafifado, procurando uma ligação direta com o nome de Jesus para a ressurreição da vida. Ah, mas não fala se a pessoa confessou Jesus como Senhor. A maioria dos textos que falam da ressurreição não mencionam o nome de Jesus como garantia para a ressurreição dos justos. Fala mais sobre a prática do bem do que qualquer outra coisa. Óbvio que a gente pode concluir que quem é salvo pelo nome do Senhor Jesus, porque nenhum nome é dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, né? Não há nenhum outro nome pelo qual a gente possa ser salvo, então quem é salvo pelo nome de Jesus, fica implícito, deve praticar boas obras, mas é interessante que os textos, a grande maioria dos textos que falam sobre ressurreição, falam sobre pessoas que praticaram boas obras ou que fizeram o bem e serão retribuídos. Inclusive aquele texto lá de Romanos 2, do versículo 5 ao versículo 9, quando ele fala sobre Deus retribuir, ele diz, ele retribuirá com honra, glória e incorruptibilidade aqueles que, na persistência de fazer o bem, né, e também retribuirá com ira, indignação e outras coisas mais àqueles que fazem o mal. Então, há muitos textos que falam sobre isso. É interessante que nessa passagem Jesus Cristo também não tenha entrado nos pormenores do que é que eles fizeram, mas óbvio, fica implícito que Lázaro, não só porque era pobre,
né, porque o texto às vezes pode induzir a pessoa ao erro pensando assim, mas a gente tem que interpretar os textos da Bíblia por outros textos da Bíblia. Provavelmente Lázaro, ainda que fosse pobre, não fez coisas erradas dentro do contexto do qual ele viveu. Ele não virou um enganador, um usurpador, um ladrão, um malfeitor, um assassino, embora as condições nas quais ele vivia pudessem tê-lo forçado a isso. O outro homem que era rico, em vez de viver na bênção do que Deus tinha suprido para ele, se tornou mesquinho, né, ensimesmado, aquela coisa toda que o texto ali de Lucas 16 dá a entender, né, que é exatamente por isso que um é punido e o outro é confortado. Então, são histórias reais, é uma história real, falando de um acontecimento real, e fala sobre o lugar dos mortos, pelo menos até onde Jesus Cristo, até aquela época em que Jesus Cristo está contando a história, ele fala sobre como as coisas se encontravam. Ele fala de um lugar de conforto, de paz e tranquilidade, que é onde se encontra Abraão e os demais. Não é um lugar chamado de seio de Abraão, não, tá, gente? Às vezes a gente fala isso, né? Como se o pessoal que chegasse lá passasse pelos portais da cidade. Bem-vindo ao seio de Abraão. Não é isso, não. Na verdade, Jesus diz que o pobre estava recostado ao seio de Abraão, ou seja, abraçado, né, consolado, confortado, junto, perto de Abraão. É nesse sentido, tá? Não é um lugar que tem uma placa dizendo bem-vindo ao seio de Abraão. Não é isso, não. Mas é lugar de consolo, de paz e de conforto, tá? Gente, eu preciso ir. Já faz 1h11. Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Excelente explicação sobre ressurreição. Amém. E a consciência de quem está morto hoje e a consciência de quem estiver no céu no fim. Eles têm compreensão. Rapaz, Nogueira, eu não entendi bem o que você falou, não. O que seria consciência? Você está falando sobre a doutrina do sono da alma? Será isso que você está falando? Sobre estar consciente? Será que é isso? Se for, todos estão conscientes, tá? Ninguém está dormindo. O que dorme é o corpo. A doutrina deveria ser chamada de sono do corpo e não de sono da alma, porque quando nós morremos, nós partimos para estar com Cristo. Paulo, ele diz, inclusive, né, prefiro partir e estar com Cristo. Por quê? Porque quando estamos no corpo, estamos ausentes do Senhor. Preferimos deixar o corpo para habitar com o Senhor. Então, quando o espírito sai, a Bíblia fala que o corpo morre. O corpo sem o espírito está morto. Então, quando a gente morre, o corpo parte, ele sai. E nessa viagem, a gente não vai dormindo e nem vai para dormir, tá? Porque a Bíblia fala que nós estaremos com Cristo, a não ser que Jesus esteja dormindo e a gente vá para dormir com ele. Aí tudo bem, né? No dormitório celeste. Jesus dorme e a gente dorme junto com ele. Não é nesse sentido que a Bíblia fala que estamos com Cristo quando nós deixamos o corpo. É no sentido de estarmos vivos, acordados, conscientes, inclusive nos reconhecendo também, tá? Abraão, Lázaro no paraíso, amém, é isso aí. Tô de bobs, aprendo muito, obrigado também, querida. Concordo, vamos lá. Que aula, muito bom. Virgínia, obrigado pela ofertinha, viu? Deus te abençoe, querida, muito grato. E aos outros também que me mandaram ofertas, tá? Pix, PayPal, tudo mais. Deus abençoe vocês. Muito obrigado pelo carinho. Boa noite, a paz. Natan, estou orando pedindo a Deus para o seu livro Arrebatamento esteja logo à venda. Ah, tá bom, entendi. Ótimo, eu também, viu, querida? Você não sabe como eu estou angustiado com esse negócio. É cansativo demais. Todo dia. Eu fui um pouco vagabundo uns dias atrás, né? Eu passei uns 4 dias sem trabalhar, cansado, exausto, né? E aí tive que voltar, então retomei. Mas cansa, não vejo a hora de terminar isso também. Eu tô me sentindo igual um jumento de carga, todo dia levando peso. Estar consciente, pronto. Era o que eu tava imaginando mesmo, viu, Nogueira? Tá cedo, tá demais, a noite é um feto, né? Mas eu vou ter que jantar também. Ah, sim. Sobre lembrar da vida passada, Nogueira, lembra, mas não dói, tá? É uma coisa que todo mundo pergunta, né? Ah, mas se a pessoa vai lembrar do que passou, vai lembrar dos parentes, e o pessoal que está no inferno, que vai ficar sofrendo, né? É uma lembrança aliviada, tá?
Inclusive, há textos na Bíblia que dizem que ele há de enxugar do nosso rosto todas as lágrimas. Talvez isso seja aí uma coisa que diga respeito a esta consciência diferente. Porque assim como quando as pessoas ressuscitam, elas também não morrem mais e por isso não se casam, isso quer dizer que as inclinações e necessidades e sentimentos do nosso corpo, né, da nossa vida natural, serão alteradas, já que eu não vou casar porque meu corpo vai mudar, então outras coisas também eu não vou sentir. Então a gente não vai sofrer lembrando de coisas ruins. É mais ou menos como uma cicatriz, você sabe o que foi, como aconteceu, você lembra de tudo, mas não quer dizer que doa, não significa mais nada. É uma lembrança totalmente irrelevante, tá? É mais ou menos assim, né, a grosso modo. Então, é nesse sentido que a gente lembra, tá? Ah, tá, já vi. Tá cedo demais, lembrar desta vida, tudo bem? Ah, amém, Deus abençoe, amém, obrigado, gente. Muito bom, quais os dias da live? Olha, Adaí, toda segunda-feira, às 8 da noite, a gente se reúne aqui, a não ser quando eu tô viajando. Inclusive, eu vou viajar para o Rio de Janeiro, eu acho que é na próxima semana. Quando eu for viajar, obviamente, não vai dar para eu dar atenção a vocês na segunda, né? Mas toda segunda a gente se reúne e, por enquanto, a gente está fazendo essas lives de bate-papo informal. Mas assim que eu terminar esse livro, eu vou me organizar para concluir umas provas que eu quero fazer para o pessoal da matéria passada. Então, aproveita, se você não viu, Adaí? Vê as aulas, que eu vou fazer uma prova aí de 50 questões, mais ou menos. Vou concluir uma apostila, passar para o povo, e a gente vai entrar numa nova matéria, tá? Então, toda segunda a gente se reúne. Além disso, Adaí, não sei se você sabe, pela sua pergunta, eu achei que você não está no grupo lá do Telegram. É no grupo do Telegram que a gente conversa, troca ideias, se informa, as aulas também estão bem catalogadas lá. Eu fiz uma organização diferente no meu canal, eu não sei se vocês perceberam, mas se você é membro, quando você entra no canal agora, na página principal, você vai ver uma linha, né, que é uma categoria só com envios para quem é membro. Então fica mais fácil de encontrar todos os vídeos que são da área de quem é membro. Se você olhar lá, você vai ver os envios mais acessados, os envios mais recentes, as últimas transmissões. Aí tem também uma categoria só para vídeos de quem é membro. Vocês entenderam o que eu falei, gente? Será? Deixa eu ver se eu consigo mostrar isso aqui para vocês, tá? Às vezes eu falo assim e penso que todo mundo está entendendo, mas quando chega no visual é bem melhor, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui de forma bem prática, tá? Minutinho. Achei, é isso aí mesmo. Tá bom, vamos lá. Pronto, deixa eu tirar isso aqui da frente. Beleza, mostrar aqui para vocês, tá, gente? Ó, rapidinho, presta atenção aí. Seguinte, isso aqui é a página principal, inicial do meu canal do YouTube, certo? Aqui embaixo, se você clicar aqui em vídeos, por exemplo, ó, vão aparecer os vídeos, mas aqui embaixo já aparece alguma coisa, né, ó. Vídeos exclusivos para membros, tá vendo? Eu criei essa faixa aqui para facilitar, né, o acesso para quem vier para cá que for membro. Tem muita gente que não consegue entrar no Telegram, não sabe, às vezes se torna membro, talvez só para ajudar, para abençoar, né, para demonstrar gratidão, alguma coisa assim, e nem se interessa de entrar no grupo. Então, se algum de vocês que é membro está vendo esse vídeo hoje, lembre disso, a gente tem um grupo no Telegram onde a gente interage e a gente deixa lá tudo organizadinho. Mas, se porventura alguém é membro, vier nessas páginas iniciais também e quiser já direto aqui no YouTube, né, zapear, então tem essa categoria que é só para vídeos enviados para membros, exclusivos para membros. Você pode clicar aqui e ver tudo, aqui ó, a das alianças também, que é só para membros, você vai passando e vai olhando eles, e aqui embaixo tem as outras categorias, né? Eu acho que dá para fazer assim também, deixa eu ver aqui, não, como é, meu pai? Cliquei aqui em cima, deixa eu ver o que acontece. Tá, pronto, era isso aqui que eu queria mostrar para vocês, ó, tá vendo? Não sei se aparece assim para vocês, tá, gente? Eu não sei se isso aqui é uma coisa que só aparece para mim, que sou o dono do canal, não tenho certeza. Mas aqui você tem a lista de todos os vídeos daquela categoria. No caso aqui, a gente clicou no vídeos exclusivos para membros. Então, quem é membro vai ter acesso a todos eles, tá? E tem uma listinha aí. E toda vida que eu acrescentar um novo vídeo que vá para essa categoria, vai ficar ali naquela listagem, tá bom? Só para vocês entenderem como é que funciona o processo. É isso. Não esqueceu. Menina, é muito bom fazer as provas. Testar o que você aprendeu, o que você lembra.
e não vai reprovar, né? Então, assim, é só para fazer a brincadeira mesmo, vai ser bem legal. E é objetiva, tá? Não é dissertativa, não. Você só tem que marcar o que é certo e o que é errado, o que é verdadeiro e o que é falso. É um exercício bom, porque às vezes a gente ouve certas afirmações que são feitas com tanta convicção e a gente está tão destreinado que a gente não consegue julgar se é certo ou é errado aquilo que está sendo dito. Então eu gosto da prova por isso. Eu faço afirmações contundentes que parecem serem verdadeiras, mas você tem que ser capaz de julgar se aquela afirmação é real, é verdadeira ou não é. Então esse treinamento eu acho maravilhoso. Então não se entristece não, vai ser bem divertido. Lembrar sem sofrimento, também penso assim. Por favor, quando vier no Rio de Janeiro, avisa que se for perto, quero ir conhecer pessoalmente, Recreio dos Bandeirantes. Olha, como é o nome, meu Deus, lá do lugar? Como é, Léo? Você que sabe onde é, você estava falando lá no grupo, o Léo que está presente aí na live. Nem sei se o Léo ainda está aí, eu já saí. Onde é o lugar, meu Deus? Esqueci. Gramacho. Gramacho, eu acho que Gramacho é o nome do bairro, ou é subbairro, né? No Rio tem um negócio de bairro, subbairro. Gramacho, esse nome eu lembro bem, tá? Depois eu vou ver se eu pego o endereço e coloco lá nos grupos do Telegram para o pessoal que quiser ir, morar por perto, possa saber onde é, tá? Estou esperando terminar a live para ir jantar também, mas estou adorando a explicação. Amém. Acabou já. Acabou. Tá bom, gente? Ó, obrigado pelo carinho, pela paciência, tá bom? 1h30 quase, 1h21 já. Vamos encerrar, a gente continua o nosso bate-papo lá no Telegram, tá bom? Vou ver depois se a viagem já é na semana que vem, na segunda que vem, se não a gente se encontra aqui novamente. Qualquer coisa, fala comigo lá no grupo, tá? E a gente se acerta, tá bom? Beijo no coração, gente, obrigado pelo carinho, Deus abençoe cada um de vocês, tchau, tchau, até a próxima, tá?